Escândalo, repita, escândalo. Motorista de Lula é encontrado vendendo carros e pedalinho num triplex com funcionário fantasma depois de indicar seu filho para cargo de confiança no Banco do Brasil. Já notou que de uns tempos pra cá parece que a verdade se perdeu e cada um acredita só no que quer? Já reparou que parece que os outros estão aplicando muito ódio e pouca razão? Já notou também que aquela máxima 2 pesos e 2 medidas parece estar contaminando a política brasileira? E já notou também que isso sempre aconteceu, mas parece nunca nos afetar e ser só um problema dos outros? Todos nós sofremos do viés do ponto cego. Ou seja, juramos que nossos julgamentos são imparciais, enquanto das demais pessoas é que são tendenciosos. Isso é um déficit cognitivo complicado e que sustenta, por exemplo, o mundo da fake news e o caos que estamos vivendo nos dias de hoje. Sobretudo agora, que acabou de subir ao cargo de chefe da república, um sujeito que prometeu acabar com os escândalos e a mamata que estava aí, mas que em menos de 20 dias de governo já está envolvido em escândalo, provando a todos que passam pano, que quando dizia mudar isso aí, significava aos meus amigos tudo e aos inimigos a lei. E aí, suave, tranquilo? No vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante que não vejo quase ninguém falar. Vamos falar de coerência. E hoje eu tenho uma proposta de teste poderoso para medir se você está sendo coerente com as suas próprias crenças e opiniões. E ó, esse vídeo não é sobre Jair, mas sobre todos nós, os nossos mecanismos de defesa e vieses cognitivos. Jair está sendo objeto de análise porque agora ele é a vidraça. Ele é o sistema, é o presidente. E foi o filho dele que o colocou no meio de um escândalo, não eu. Então, nada mais didático que aprender com o comportamento do líder do país, não é mesmo? Ele deveria ser o exemplo, porque pau que bate em Francisco, bate em Chico, não é isso? Mas a ideia desse vídeo é que possamos extrapolar Jair e usar dele para pensar em como não ser incoerente. Pode usar isso para qualquer coisa da sua vida, combinado? Então vamos lá. Resumidamente, porque esse não é o foco do vídeo, saiba: todos nós temos vieses cognitivos. Todos nós. Ou seja, temos uma tendência de distorcer argumentos a nosso favor, e devo dizer que a priori isso não é ruim. Imagine se toda vez que você tomasse uma decisão tivesse que pensar ponto a ponto cada coisa tudo de novo. Toda vez que você chegasse numa pizzaria, por exemplo, teria que ler sabor a sabor, ou conhecer todo mundo quando você chegasse num local novo. Os vieses têm função dupla. Eles são atalhos mentais para que o pensamento se estabeleça mais rápido, por isso são muito importantes no dia a dia. Porém, pregam pegadinhas, e aí é natural distorcer a lógica e o pensamento para provar nosso ponto. Precisamos saber disso. Então, a primeira coisa para falar de coerência é saber que você não a possui. Ela é uma busca difícil entre o que se é e o que se pretende ser. Ninguém chegou lá, então pegue leve e, sabendo disso, comecemos a falar da coerência filosófica. Quem lembra das aulas de português e redação deve lembrar da coerência textual, que é a característica daquilo que tem lógica e coesão, ou seja, aquilo que é escrito dentro de um conjunto de ideias e apresenta nexo e uniformidade. Uma coisa que você não deve se lembrar, porém, são os princípios da coerência textual. Eu te lembro aqui, são eles: não contradição, princípio de relevância, continuidade temática e continuidade semântica, ou seja, de significado. Para que algo tenha coerência, o objeto precisa apresentar uma sequência lógica que dê sentido ao geral que está sendo dito, de forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. Lá nas aulas de português, aprendemos que quando lemos um texto sem coerência, isso prejudica a compreensão das ideias que o autor tentou nos transmitir. A mesma coisa vale para o comportamento de um governo a longo prazo, e posteriormente também para o nosso comportamento. Quando a gente se comporta, ou um governo se comporta, falando uma coisa e fazendo outra, confundindo a cabeça do eleitor, pregando A e fazendo B, isso é incoerente. Então situações como: porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado aqui, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Nos fazem pensar sobre a coerência. Agora,
Sabe por que mesmo sabendo que existe manipulação, ainda somos manipulados? O que é isso? Poder da fé? Não. Essa é outra discussão profunda da humanidade, sobre a origem da verdade. Mas meio que a gente deixa nos enganar, e as teorias da verdade são muitas. Mas segundo a teoria dos coerentistas, os filósofos defensores da verdade relacional, um portador da verdade é verdadeiro se faz parte de um conjunto coerente de portadores da verdade. Nesse caso, a coerência é definida quando um conjunto de portadores de verdade é coerente entre si, ou seja, a verdade dentro de suas próprias bolhas. Os Jaires se defendem criando uma narrativa relacional coerente, mas olhando separadamente, vemos que está muito incoerente com aquilo que é pregado. Por isso é muito difícil para o eleitor perceber isso sozinho e quebrar o encanto. Esse eleitor está parado por uma trama de semi-verdades confortáveis. E a mesma coisa vale para a esquerda saudosista, viu? A coerência é uma busca muito difícil, porque tem a ver com o nosso ego. Quando acreditamos que o representante das nossas ideias são as nossas ideias em si, acabamos manchando nossa análise sobre o mundo, porque o erro do outro afeta diretamente a quem nós somos. E aí, é quase inevitável e inconsciente não manter a coerência quando vemos notícias que nos prejudicam. Marcar uma posição a favor ou contra só por oposição e não pelos fatos em si, acaba sendo um mecanismo de quase todo mundo. Claro, não queremos ser atacados. Então, como testar as nossas coerências? Agora sim, finalmente vamos a ele. O simples e poderoso teste de coerência que pode ser aplicado em qualquer área da vida. É assim, toda vez que você ouvir uma opinião contra o seu lado, troque pelo seu político ou lado favorito. E toda vez que você ouvir uma proposta a favor do seu lado, troque pelo seu político ou ideologia que menos gosta. E aí sim, aplique contexto, à luz da história e todo o resto que você usa para analisar. Não entendeu? Vamos pôr isso em prática. Imagine a seguinte situação. O motorista do Lula foi pego com movimentações estranhas em sua conta. Ele se justifica dizendo que vendeu uns carros, e o Lulinha entra com pedido para barrar a investigação porque é senador. Qual opinião você teria? O filho do Temer, que é funcionário do banco, super competente, pulou a fila de um monte de funcionário na mesma semana que a Dilma assumiu e passou a ganhar muito mais. O que você pensaria? Outro, o Haddad tomou uma facada durante o protesto, e o deputado estadual mais combatente da direita foi morto por milicianos. Não há suspeita sobre isso. Como você lidaria? Mas aqui na China é mais light, é um socialismo. Nós fomos convidados pelo governo chinês. Na China é mais light, é um socialismo. Nós fomos convidados pelo governo chinês. Diante de crenças, também não é difícil aplicar esse teste. Um budista pedindo a morte de algum grupo de pessoas. Faz sentido? Imagine um monge pregando no templo votos para algum candidato. Como seria a sua reação? Compare com outras religiões, você vai entender. Imagine um umbandista dizendo que é ferrenhamente da Umbanda e virando ministro. Como você se comportaria? Enfim, isso vai pro infinito. Você pode inclusive usar na vida pessoal, pensando: aquela pessoa querida me machucou. Se eu fizesse a mesma coisa que ela, como eu gostaria que ela se comportasse comigo? Ou ainda, se eu tivesse na posição de chefe, eu seria tão escroto como eu tô achando que meu chefe ou minha chefe estão sendo comigo? Começa a perceber que essas análises estão ligadas a princípios. Eu preciso acreditar em algo, num sistema explicativo de mundo, para que eu possa enfim me alinhar de maneira concreta e coerente, e não só achando coisas quando me vem na cabeça. Assim, é sempre importante se perguntar: quais são os princípios morais que me guiam? De onde eles vieram? Como eles foram construídos? Devemos buscar autoconhecimento para entender todos esses princípios, para que de fato, assim, possamos descolar nossas ideias do nosso representante das ideias. Um político é só um representante, mas ele é um humano, ele pode falhar. Porém, se eu mantiver minha autocoerência, eu não irei passar pano. Se eu souber de fato o que eu quero politicamente e aonde queremos chegar, nada mais importa. Isso que é importante para manter a coerência. Não é ignorar contextos históricos ou simplificações. Esse é um exercício complementar de análise. O que eu faria se fosse o outro?
O que eu faria se fosse comigo? O que eu faria se fossem com os meus semelhantes? O que eu faria se essa notícia beneficiasse a mim mesmo? Enfim, coerência é uma arma poderosa de escuta. Porque para ser coerente, precisamos escutar o que estamos dizendo e também o que fala o outro. Coisa que está cada vez mais difícil nesse mundo de tanto ruído e informação como o nosso. Claro que, como eu disse, ninguém é coerente e todo mundo está nessa busca. Portanto, não há de se instalar um tribunal inquisitório da caça aos incoerentes. Mas a busca pela harmonia interna das nossas ideias e opiniões é a única forma de manter alguma solidez nesse mundo tão inconstante e líquido em estado de ebulição que estamos vivendo. Já que as notícias, fatos, discursos, factoides são tão confusos e aparecem com tanto vapor, parece mais sábio fortificar nossos saberes de base, estudar o que nos forma, compreender o mecanismo, ter mais clareza daquilo que realmente acreditamos para nós, para daí sim encarar e fazer uma análise dessa parte mais porosa, ilusória e espetaculosa que é o mundo das notícias. E bem, se você já quiser ir começando a treinar a sua coerência, começa com esse vídeo. Troque o conteúdo assistido em forma de engajamento, like, sininho, inscrição, comentário. Parece que não, mas é isso que define a manutenção e a vida desse canal. E de verdade, vamos furar a bolha de novo. Por favor, passe esse vídeo para um eleitor do Jair. Todo mundo precisa ouvir o contraditório. E eu aceito e lido com o hate de todos eles. Mas faz isso chegar lá, pode ser? E uma última coisa, tá rolando há algumas semanas um censo normose com um questionário bem importante que eu não vou explicar porque tá na descrição, mas dá uma lida, por favor. Valeu a atenção até aqui e ó, até quarta-feira para aquele que será o último vídeo do Normose.